Talvez você também tenha recebido em algum grupo de WhatsApp um vídeo de um famoso médico e político brasileiro falando sobre medidas de isolamento. Na gravação, esse médico defende ações alinhadas, as consideradas corretas pelo presidente da República. Porém, o nome desse médico não aparece em momento algum e acabou havendo uma certa confusão quanto à autoria do vídeo. Teve gente dizendo até que se tratava do ex-ministro da Saúde, Adib Jatene, morto em 2014. O também médico e deputado federal Zacarias Calil, do Democratas, que defende um isolamento mais restritivo, teve que se manifestar, já que foi apontado também como sendo o autor desse vídeo, que na verdade foi gravado pelo ex-ministro Osmar Terra. Estamos, portanto, em contato com os dois médicos para conversarmos, debatermos pontos de vista diferentes sobre o isolamento social como estratégia para conter o novo coronavírus. Olá, doutor Osmar Terra, como vai? Tudo bem, obrigado pelo convite aí. Para mim é um prazer grande poder participar do programa e também debater com uma pessoa que eu respeito muito, que é o Dr. Zacarias Calil. Dr. Zacarias Calil, muito obrigada por nos atender. Eu que agradeço. Fico até orgulhoso aqui de estar na presença aí do Dr. Osmar Terra, que é um grande parlamentar. Vou pedir primeiro para o ex-ministro, Dr. Osmar Terra, nos dizer de forma resumida o que defende nesse vídeo, doutor. É importante as pessoas entenderem como é que funciona uma epidemia, Até para ter dimensão eu acho que sempre é uma coisa séria uma epidemia, mas não vai acabar o mundo por causa dessa aí. Inclusive ela vai causar menos dano, na minha opinião, que o somatório das gripes sazonais fazem no inverno brasileiro, Então o que é um vírus novo? O vírus novo é um vírus que ninguém tem resistência para ele, ninguém tem anticorpos. Então ele se propaga com muita velocidade. Ele se propaga antes mesmo de se descobrir que existe esse vírus, Quando começam a aparecer casos com tosse, febre e tal, o vírus já está circulando há um mês, 2 meses, ele já está contaminando milhares de pessoas, E ele quando se descobre o teste para se testar aquele vírus, começa a se descobrir casos pelo teste. Nós estamos, na verdade, tocando na ponta do iceberg. A grande maioria dos casos são assintomáticos, são pessoas que não sentem nada, que estão contaminando outras, que contaminam outras, que contaminam outras, numa progressão geométrica. E quando começam a aparecer casos mais graves e tal, a epidemia já está alastrada na região, no país. E esse vírus tem uma característica que ele se progride com muita rapidez. Mas todos os vírus, sem exceção, fazem uma curva de contágio. Eles começam a subir muito rápido quando não tem anticorpos na população. Quando chega num determinado ponto, como a imensa maioria da população que tem o vírus, que foi infectada pelo vírus, não tem sintoma, às vezes não apresenta nem uma dorzinha de cabeça, ele começa a chegar na metade da população. Quando a metade de toda a população está contaminada, e não vai apresentar, em 90 e tantos por cento, não vai apresentar nenhum sintoma, nada, vai ter o vírus, vai transmitir 14 dias, depois vai criar anticorpos. Essa população forma o efeito rebanho. Ela protege, com anticorpos, ela protege o restante da população de uma progressão rápida do vírus. Então cai o número de casos, Então uma curva que tem um pico, cai o número de casos e a epidemia termina em pouco tempo. Isso dura, em média, nas epidemias virais, independente do vírus, se é influenza, da família da influenza, do coronavírus, independente disso, é 13 semanas a média. Pode ser mais, um pouco, pode ser menos, mas não vai passar disso, Não vai passar muito disso. Então, é uma epidemia que tem hora marcada para começar, para piorar e para terminar. O que nós temos que fazer? Isso é uma força da natureza. Não adianta fechar escola, não adianta fechar restaurante, fechar loja, tomar medidas drásticas, porque o vírus já está circulando. Se tu começar a fechar tudo e confinar as pessoas em casa, o contágio maior vai ser dentro de casa, porque já tem algum portador assintomático, já tem gente em casa, praticamente na maioria das famílias, já tem gente com o vírus. E ele só vai terminar a epidemia quando ele atingir. Nós não vamos fazer com que a população inteira evite o contato com o vírus. Ela vai terminar quando a maioria da população tiver anticorpos para o vírus, já teve contato
e tem anticorpos. E aí a epidemia declina e termina. Por isso que eu acho que nós temos que isolar o grupo de risco, fazer muito exame para detectar, muito mais exame que nós estamos fazendo do kit de diagnóstico, isolar rapidamente as pessoas que ficam contaminadas, mesmo que ela não esteja sentindo nada, isolá-la junto com a família, de preferência, que a família provavelmente já foi contaminada. O senhor citou o isolamento do grupo de risco. E aí eu vou perguntar para o deputado Zacarias, porque na verdade, na avaliação do senhor, né, pelo que eu li, as medidas adotadas por alguns governadores, como Ronaldo Caiado, né, do seu estado, Goiás, estão corretas. Como é possível para o senhor isolar esse chamado grupo de risco? O que nós temos que pensar é que essa curva ela está ascendente. Esse que é o grande problema. Se você liberar tudo, o que vai acontecer? Vai haver uma disseminação maior. Esse é o problema, porque se as pessoas, mesmo os assintomáticos, eles são portadores e eles podem contaminar outras pessoas. Então, principalmente nessas aglomerações, né, que é o principal fator de disseminação. Então, essas ações básicas que nós temos que tomar e isolamento são essenciais. Você vê, os Estados Unidos é o exemplo disso. Ele não seguiu as orientações, o prefeito de Milão também não seguiu as orientações de verticalização. O que aconteceu? Hoje mesmo eu estava vendo aqui nos jornais o aumento de mortes, né, no mundo inteiro. Estava vendo aqui a quantidade de profissionais da área de saúde contaminados, médicos que foram a óbito, que foi a óbito, né, como aquele grande neurocirurgião que participou de 2 cirurgias de separação de gêmeos siameses aqui no Brasil. E tem médicos aí de renome internados no Hospital Sírio-Libanês, entubados, porque tiveram também o contato. Porque se tivesse esse grupo isolado, poderia ter sido melhor? Poderia, mas a disseminação está muito grande. E nós, assim, o brasileiro não tem essa cultura de você acreditar naquilo que está determinado pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial da Saúde. Porque foi dito que trata-se de uma gripezinha, mas só que o comportamento desse vírus, ele é diferente de todos os outros. Eu vejo aí muita gente comparar aí com H1N1, é totalmente descabido, porque é um fake news, né? Na realidade, você vê, quando teve a pandemia aí do H1N1, em 16 meses, parece que não houve tantas mortes como o do coronavírus a partir do mês de dezembro. Você vê, a taxa de letalidade do coronavírus, ela não é totalmente conhecida, mas ela varia de 2% a 3%, enquanto o H1N1, durante a pandemia, que na época lá foi de 0,02%. E durante todo o ano de 2019, o Brasil registrou 1.109 óbitos por influenza, sendo 787 casos por H1N1, de acordo com os dados que eu peguei do Ministério da Saúde. Então, só nesse período agora, recente, quantos casos nós temos? Nós temos 202 mortes no Brasil. Deputado Osmar Terra, o senhor citou então particularidades do norte da Itália, mas a gente observa nos Estados Unidos, né, esse número crescendo muito, como o deputado Zacarias citou, mais de 4.000 mortes. Na Espanha também a gente tem um aumento muito significativo diário no número de mortes. E eu pergunto para o senhor não acredita que o Brasil possa chegar nessa realidade do norte da Itália de ter quase 1.000 mortes por dia? Não vai acontecer isso no Brasil. Qual é a particularidade de todos esses países que tu está falando? Todos estão, primeiro, no inverno, estão saindo agora do inverno. O inverno sempre lota UTIs no Brasil e em qualquer lugar do mundo, né? Lota UTIs com infecção respiratória, as pessoas ficam com menos imunidade por causa do frio e ficam mais agrupadas, fechadas em casa, né? O que no Brasil a temperatura é maior, no sul da Itália a temperatura é maior. Agora, eu queria citar algumas coisas que o Dr. Calil falou. Primeiro, por que o Trump fechou? O Trump está com tudo fechado. No começo ele ficou em dúvida, depois ele fechou tudo. A Inglaterra, até a semana passada, estava mais solto, resolveu fechar tudo. O norte da Itália também, a França, a Alemanha. Os países asiáticos não. A China, a epidemia já terminou na China. A China cresceu, teve 80 mil casos, 90 mil casos, 3 mil óbitos e terminou.
Terminou. Pode ter alguns casos esporádicos, né? Como nós temos do H1N1 também, né? O que eu comparo do H1N1 não o H1N1 dá uma lesão no pulmão muito mais grave do que o coronavírus. Mas o que eu quero discutir é o padrão viral de contágio. Esse padrão da gripe espanhola, da gripe asiática, que foram pandemias, né? E devastadoras, inclusive. Da pandemia da gripe Hong Kong, da H1N1 e do coronavírus são semelhantes. A curva da China, a curva de Wuhan é 13 semanas, entre subida, ápice e descida e fim da epidemia. E onde surge uma epidemia nova de vírus, ela sofre independente de medidas que se tomem. Porque o vírus já está circulando, ele já está dentro das casas. Se tu confinar o menino portador assintomático, o papai, a mamãe, o vovó, o vovô, dias seguidos sem poder sair de casa, ele vai contaminar todo mundo. E aí o contágio é muito... Na China, 80% dos casos, isso o Ministério da Saúde da China escreveu, 80% dos casos do contágio foi dentro de casa, não foi fora de casa. O efeito rebanho é irreversível, ele vai acontecer, e assim que terminou o H1N1, assim que termina as gripes de inverno, quando a maior parte da população já tem anticorpos para o vírus. Nós não fechamos uma loja no H1N1, não fechamos um barzinho, não fechamos nada, e a vida continuou. E o ciclo da epidemia se completou. O doutor Osmar Terra, ele trouxe esse dado da chegada do inverno, né? Do inverno no hemisfério norte e da explosão do número de casos no inverno por lá, né? No norte do planeta. Estamos há 2 meses do inverno. Como segurar as pessoas, né? Já que o senhor defende o isolamento mais restritivo. Como fazer com que as pessoas respeitem e evitar uma nova explosão um pouco mais para frente, né? O doutor Osmar Terra está falando mesmo dessa curva que ela pode cair em determinado momento com esse isolamento, mas ela pode vir a explodir um pouco mais para frente com a chegada do inverno. Os países que tomaram as medidas restritivas, eles tiveram um menor índice de contaminação. Vamos passar para a América aqui agora. O que o doutor Osmar Terra falou, eu entendo perfeitamente. Só que existe uma curva de reagudização, porque essas medidas foram quebradas. Você vê, nos Estados Unidos, o número de mortes é de 3.400 mil pessoas. Você entendeu? Ela foi superior ao registrado na China. Então, nós estamos mudando o clima agora. Então, o que está acontecendo? Se você não respeitar, igual, por exemplo, um país da América Central, El Salvador, e quando ele previu que isso aí poderia prejudicar o país, que é um país pequeno, talvez do tamanho de um estado nosso brasileiro, ele falou, vamos fechar tudo aqui. E eles fecharam durante 30 dias. O que aconteceu? Mês de janeiro eles não tiveram nenhum caso. Fevereiro agora, março, tiveram 5 casos. Porque é importante o isolamento. Porque você tem que evitar essa curva que o doutor Osmar falou aí, de repente sobe de uma vez, porque há uma reagudização, ele sabe disso, ele é médico, da virulência, né, do poder de virulência do vírus. Então isso que é importante, porque se você, por exemplo, Goiás, nós estamos aqui, talvez eu acho que eu vi ontem numa matéria que é o 2º estado no Brasil mais disciplinado. E nós estamos mantendo o nível 1 aqui, a zona 1. Quer dizer, então se você liberar a verticalização, essas pessoas vão sofrer muito com isso daqui a 15, 20 dias, que vai ser o pico máximo, como mostram as estatísticas do Ministério da Saúde e da própria Organização Mundial. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque, olha só no mundo hoje tem mais de 40 mil mortes. Né? E um dia, 4.526 pessoas morreram em decorrência do novo coronavírus. Isso é dados da Universidade John Hopkins, nos Estados Unidos. Doutor Eu posso só fazer uma observação? Claro, acho que a população é muito pouco tempo para contraditar toda esse tsunami de informações erradas. O senhor acredita que o ministro da Saúde está adotando medidas erradas, doutor Osmar? Quem? O senhor acredita que o ministro da Saúde está adotando medidas erradas? O ministro da Saúde tem uma tarefa muito difícil, que é equilibrar uma posição que os governadores já tomaram, sem discussão prévia com ele,
né? Com a condução do controle da epidemia no Brasil. Eu estou mais livre para falar o que eu acho, entendeu? Porque eu não estou nessa função tão difícil, nem quero estar. O senhor não quer estar nessa função, doutor Osmar? Eu ia perguntar isso ao senhor também um pouco mais tarde. Isso aí é uma maneira que as pessoas encontram de desqualificar quem tem uma opinião. Essa opinião eu tenho desde 2009, desde que eu enfrentei a pandemia do H1N1. Agora, quando eu falo, não, porque tu está querendo alguma coisa, tu quer um cargo, quer isso, eu não quero nada. Eu já fui ministro, já fui secretário de saúde, sou seis mandatos de deputado federal, eu não estou pretendendo nada, eu estou querendo ajudar a construir uma solução. Bom, a Band News FM segue a recomendação do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, que afirmam que o isolamento social é a principal estratégia de combate à pandemia do novo coronavírus. Daqui a pouquinho você acompanha a segunda parte desse debate. Band News. Mas antes tem a atualização dos principais destaques dessa quinta-feira. Felipe Bueno, você chegou por aí, Felipe? Carla Bigato, bom dia ouvinte da Band News FM. Eu estava por aqui, mas eu te ouvia como se você fosse um robô de brinquedo dos anos 80, sabia? O que você quer dizer com isso? Bom, deixa pra lá. Não era a sua voz. Tá bom. Tipo a Cher. Tipo a Cher? Eu vou encontrar um exemplo para você, a gente vai trazer mais tarde por aqui. Bom, vamos Aguarde explicações, vamos lá. Isso aí, vamos para os destaques. Uma nova proposta feita pelo governo permite a redução da jornada de trabalho e dos salários durante a crise causada pelo novo coronavírus. A gente tem mais detalhes chegando de Brasília agora com a Thalita Almeida. O Ministério da Economia apresenta a medida provisória que permite a suspensão de contratos e redução de jornada e salários durante a crise do coronavírus. O programa vai atender 24 milhões e meio de trabalhadores. No pacote de ações para preservar o emprego e dar suporte às empresas, o governo zerou por 90 dias a cobrança do IOF em operações de crédito, que hoje é de 3%. Além disso, o pagamento do PIS/COFINS e o recolhimento do FGTS foi adiado de abril e maio para agosto e outubro. Intensificação de testes no estado de Minas Gerais. Fala, Pedro Nascimento. Os laboratórios da UFMG começam a receber amostras para a realização de diagnósticos do novo coronavírus. Neste primeiro momento, as amostras são para validar a metodologia utilizada, ou seja, para demonstrar que o procedimento é adequado e que os resultados obtidos terão confiabilidade. O trabalho está sendo feito em parceria com a Fundação Ezequiel Dias e tem o objetivo de aumentar a capacidade de análises. A capacidade inicial é de 50 testes por dia, com resultados previstos em até 48 horas. Segundo a UFMG, estão disponíveis cerca de 3 mil testes adquiridos com recursos próprios, enquanto os kits do estado ainda não chegaram. Rio de Janeiro agora. Fala, Emily Almeida. O número de internações por insuficiência respiratória grave desacelerou na última semana de março, mas continua crescente no Brasil. O dado preliminar é da Fundação Oswaldo Cruz. Na 13ª semana da pandemia no ano, entre 22 e 28 de março, o crescimento das internações por doenças respiratórias foi de apenas 7%, com 5.992 casos, apenas porque a Fundação havia informado que os registros decolaram na segunda e na terceira semana do último mês, com aumento de 162% e 122%, respectivamente. Apesar disso, a Fiocruz observa que pode haver um atraso nos registros pela maior pressão no sistema de saúde diante dos aumentos de casos. Situação no norte do Brasil, Samara Souza. O governo do Acre prorroga o decreto de calamidade pública para o dia 15 de abril. O estado já registra 43 casos confirmados da Covid-19 na região norte e só perde para o Amazonas, que tem 200 casos. O governador do estado, Gladson Cameli, fez um apelo para que as pessoas tenham compreensão do momento que todo o planeta vive, devido ao surto do novo coronavírus. Além disso, ele reforçou a ideia de montar um hospital de campanha com possibilidade de ser instalado na Arena Acreana. Mundo afora, na Band News FM. A
Espanha volta a bater o recorde diário de mortes pelo novo coronavírus. Foram 950 em 24 horas. No total, são mais de 10 mil mortos, só em território espanhol, com mais de 110 mil infectados. Nos Estados Unidos, os casos ultrapassam 200 mil, com mais de 5 mil mortos. Em 24 horas, foram 884 óbitos. Muito bem, você ouvinte está ansioso, eu também estou. E a gente vai acompanhar agora a segunda parte do debate sobre isolamento social como estratégia de conter a pandemia do novo coronavírus. A Carla Bigato conversou com o ex-ministro, médico e deputado federal Osmar Terra e também com o deputado e médico Zacarias Calil. Para a gente encerrar, eu queria perguntar para os dois, na verdade, com relação ao nosso sistema de saúde. Como lidar com isso se a liberação das pessoas desse isolamento não pode saturar o nosso sistema de saúde, que já não anda tão em boas condições assim? Toda essa ideia de que essa epidemia é grave, tem que confinar e tal, ela não surgiu no Brasil, ela surgiu na Inglaterra, no Imperial College, com a equipe do professor Neil Ferguson, que é um matemático, é um médico matemático que não sai do seu gabinete e fez uma curva exponencial a partir do início da epidemia na China, dizendo que ia ser muito parecido com a gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas. E ele fez uma previsão apocalíptica, que assustou os governantes, assustou o Trump, assustou a Angela Merkel, e ficou todo mundo preocupado, porque isso é um jogo... Isso se tu falar do ponto de vista de responsabilidade política sobre a condução de um processo desse, quanto mais medidas radicais tu tomar, melhor. Não tem risco político. Né? Aí ele disse para o Trump que ia morrer 2 milhões e 200 mil americanos do coronavírus. Disse para o primeiro-ministro da Inglaterra que ia morrer 500 mil pessoas no surto na Inglaterra. Disse para a ministra da Alemanha que morreu 1 milhão na Alemanha. Então e agora um seguidor dele aqui no Brasil está dizendo que vai morrer 1 milhão de pessoas no Brasil. Tem alguns estudos, todos sem uma base científica adequada, né? E inclusive agora tem toda a Universidade de Nova York publicou um estudo crítico mostrando que o Ferguson não tem razão. Mas agora já está feito o estrago, entendeu? O pânico já tomou conta das pessoas, né? Então, eu vou dar só um dado para rebater. E aí eu não entro no mérito, eu acho o governador Caiado um excepcional gestor público, né? Como boa parte dos governadores são, não estou criticando aqui. Eles estão se baseando em algumas informações e estão tomando medidas radicais que diminuem o risco de responsabilidade política. Porque se não acontecer, ele vai dizer, não aconteceu porque nós tomamos todas essas medidas. E se aconteceu o apocalipse, ele vai, eu fiz tudo que podia e mesmo assim aconteceu. Então, o risco tenho eu que estou dizendo que não vai acontecer. Esse é o risco político. É risco de opinião, de respeito pelo conhecimento, né? Muito mais. O que o presidente fez, e o presidente está correto, na minha opinião, né, de dizer que o importante é o isolamento vertical, que não adianta mais segurar, que não tem como fazer quarentena desse jeito no Brasil também, né? Tu imagina o Complexo do Alemão fazendo quarentena, as pessoas ficam em distanciamento e tal, isso não existe. Isso não existe, não vai ser possível no Brasil. Alguns lugares, talvez, mais organizados, como Goiás, aconteça, em alguns lugares, mas no Brasil como um todo não vai acontecer. Então eu posso dizer o seguinte, vejam a temperatura dos países que ele citou. Ele citou El Salvador, eu coloco um aí que não está fazendo nem quarentena e que tem 29 casos, a Etiópia. Pega os países da África, pega os países da América Central, pega os países onde a temperatura está mais elevada. Né? A gente entra na questão da subnotificação. Na Ásia, os países que a temperatura está mais elevada, eles não tem praticamente caso. Não é porque isolou, que não tem. Essa curva da epidemia vai se cumprir, independente de fechar ou não fechar. No final de maio, início de junho, terminou a epidemia no Brasil. E entre o dia 20 e 25 de abril, vai começar a cair o número de casos. Vai subir agora, não se assustem, porque vai subir bastante. A natureza e a progressão
dos vírus, eles têm padrões que dá para prever, inclusive com Big Data, quando é que vai ser, quando é o ápice, quando é que termina. E não, isso é independente dessas medidas que nesse momento não tem efeito, porque o vírus já está circulando. Se ele não estiver circulando, sabe o que o Ferguson disse? Ele prega a supressão total, esse que orientou o Trump, ele prega para evitar os 2 milhões de mortes nos Estados Unidos. Ele acha que as pessoas têm que ficar fechadas em casa para não pegar o vírus, fechadas em casa 18 meses até descobrir a vacina. Dr. Anthony Fauci fala entre 100 mil e 200 mil mortos nos Estados Unidos, né? É um dos infectologistas mais respeitados do mundo e faz parte da equipe do presidente Donald Trump nesse momento. Exato. Ele segue a linha do Ferguson. Ele é ligado ao Ferguson. Então, é exatamente isso. Esse debate é muito importante, respeito muito a opinião do Dr. Osmar Terra, mas ele falou exatamente isso, né? Daqui 3, 4 semanas, se a gente continuar no isolamento, isso aí vai diminuir mesmo. É a própria condição da violência. O número vai ser o mesmo, independente do isolamento ou não. Agora, mas e o sistema de saúde? Ellen, você me falou aquela pergunta no início, eu achei muito importante, em relação ao SUS. Eu gostaria de dizer o seguinte, eu faço parte da comissão externa do coronavírus, e desde o início, desde o mês quando iniciamos as atividades na Câmara, em fevereiro, o ministro, o Mandetta, ele esteve praticamente todos os dias na Câmara. Todos os dias alertando, mesmo no plenário, pedindo apoio em relação ao que poderia acontecer com o Brasil. E ele sempre disse em todas as entrevistas, fiquem em casa, cuidem dos idosos. E você vê isso aí, ele fala diariamente. Então, assim, é uma medida realmente muito importante. E as ações básicas associadas a isso. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção na Câmara, eu sou meu primeiro mandato, eu sou calouro aí do Dr. Osmar Terra, então eu digo o seguinte, né, às vezes a opinião da gente não é muitas vezes fortalecida. Mas essas são as medidas que nós temos tomado. E interessante que no plenário ali da comissão, todos se uniram em função do coronavírus. Todos. A oposição. Tem lá o ministro Padilha, que ele e o Mandetta, eles eram ferrenhos adversários na gestão passada e hoje se uniram para o bem comum, que é a sociedade, é a população brasileira. O SUS, eu digo o seguinte, ele vai sair fortalecido, porque o governo está implementando o SUS, está fortalecendo o SUS, a rede do SUS. Mas ontem, do debate da Câmara, o que eu mais ouvi foi que o presidente ainda não sancionou as leis, porque vários hospitais, eu estou vendo aqui, inclusive hospitais particulares, eles estão com falta de material, eles não têm insumos. A quantidade de profissionais da área da saúde que estão trabalhando, que estão adoecendo, hoje mesmo saiu aqui no jornal, é muito grande. Entendeu? Olha só no Sírio-Libanês, 104 funcionários, servidores foram afastados. No Einstein, 348. Só em São Paulo, nesses hospitais particulares, 452. E o sindicato dos servidores mostra que houve 1.080 afastamentos. Então, assim, a população vai se revoltar? Vai. Mas cadê o dinheiro? O dinheiro não está chegando, não foi ainda sancionada a lei. O Ministério precisa liberar logo. Eu recebo aqui vários pedidos de prefeitos aqui do interior. Cadê os EPIs? Nós precisamos de proteção dos nossos profissionais. Então, veja bem, às vezes você não toma o devido cuidado, é o que está acontecendo com esses médicos adoecendo aí, profissionais da área de saúde, policiais militares, bombeiros que dão atendimento às pessoas. Então, nós precisamos, sim, fortalecer muito o SUS. Porque o que está acontecendo nesses países aí? Eles não têm uma política pública de saúde igual o Brasil tem. Eles não têm. Os Estados Unidos é tudo seguro, você sabe disso. Quem não tem seguro de saúde lá, ele está no limbo. E agora nivelou todo mundo. Porque esse vírus, ele não escolhe poder aquisitivo, classe social, ele não escolhe ninguém não. Ele é muito duro. Ele ataca o sistema de saúde do país, ele ataca a economia do país, e aí leva todo mundo à bancarrota. As bolsas do mundo inteiro estão caindo. O próprio ministro Paulo Guedes falou, eu prefiro ficar em casa. Né? O ministro Sérgio Moro também falou a mesma situação.
né? Eles são um grupo de risco, mas que Moro eles não. podem, né? complicar a vida seguindo deles. normalmente. Eu também sou grupo de risco, eu estou em casa. Os senhores estão seguindo normalmente. O senhor, desculpa perguntar a sua idade, doutor Osmar. 70, eu sou um grupo de risco. O senhor está em casa também? Eu estou em casa, mas vou no supermercado, como tu deve ir também. Está cheio de gente no supermercado, comprando, conversando. Só a menina do caixa com máscara, né? Uhum. Eu andei agora, fiz uma pesquisa ontem, fui em 3 supermercados. Os 3 não tem nenhum caso de coronavírus, cheio de gente com dengue. Caso de dengue, coronavírus não tem nenhum. Por que não pode fazer, tomando as medidas de cuidado, não pode abrir as lojas, não pode abrir os restaurantes, fazendo higienização da mesa toda hora? Não tem uma criança em UTI na Itália. Não tem um jovem que não tem outra doença em UTI da Itália. Essa observação do senhor, não tem nenhuma criança. É muito importante isso. Ontem eu conversei com a presidente da Fiocruz e falei com ela o seguinte: doutora Ézia, existe pesquisa em relação por que a criança e o adolescente até determinada idade, ele está imune ao coronavírus? Já foi testada, por exemplo, essa vacinação, ela não pode ter feito a imunidade desses pacientes, dessas pessoas, porque eu falei, é como se você fazer um teste de cultura, de uma placa que a gente coloca os antibióticos para ver se a pessoa é resistente ou não. Poderia utilizar, talvez, o genoma do vírus e aplicar determinadas vacinas que você toma durante a vida inteira e ver se aquilo ali causou a imunidade do vírus. Então isso é importante saber por que as crianças e os adolescentes não são... Eles são assintomáticos, né, doutor Osmar? Eles são assintomáticos. Uma curiosidade, só pegando o que o doutor Zacarias está falando, na epidemia do H1N1 morreram muitas mulheres grávidas, eram as principais vítimas. Então, obesos, jovens, crianças. Não morreu um idoso de H1N1. Não tinha, eu cansei de ir em UTI e não ter nenhum idoso internado. Por que os idosos foram poupados pelo vírus se eles são o grupo mais frágil, que fica doente mais fácil? Exato. Por um motivo, porque todos que nasceram antes de 1957 passaram pela gripe asiática. E o vírus da gripe asiática tinha uma imunidade cruzada com o vírus do H1N1. Quem nasceu antes de 57 não pegou H1N1. Então o doutor Zacarias tem razão, pode ser que tenha alguma coisa aqui, mas o fato é que abaixo de 50 anos são pouquíssimos casos graves. Se essas pessoas tomarem cuidado e fizerem teste seguido no lugar de trabalho, elas podem trabalhar. Não tem que parar o Brasil, não tem que afundar o Brasil na recessão agora. Deixa eu agradecer demais aqui o doutor Osmar Terra, deputado, médico, defendendo então esse isolamento um pouco mais aberto, e também o doutor Zacarias Calil, também deputado, também médico, que fala sobre o isolamento um pouco mais restritivo. Foi uma ótima conversa, um ótimo debate, é assim que tem que ser, a gente se fortalece dessa forma, com muita informação. Muito obrigada aos dois, um abraço, bom trabalho para vocês. Obrigado. Um abraço, grande abraço, Zacarias. Doutor Osmar, eu também sou do grupo de risco e a gente tem que se cuidar, viu? Só não fica no supermercado, não. Não deixa caminhar e não deixa ir no supermercado. Saúde pra gente, então. Um abraço pros dois. Abraço a todos. Tchau, tchau.